Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, do Departamento de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto, e essa videoaula de hoje é para falarmos da série No Tempo do Samba. Ora, muita gente me conhece de videoaulas lembrando que eu sou cientista político, só que isso é no meu mestrado, no meu doutorado. A minha graduação foi em História e é como historiador que eu vou falar aqui com vocês hoje sobre essa série que está sendo divulgada pela rádio UFOP Educativa FM aqui de Ouro Preto, de algumas outras rádios, por algumas outras rádios no Brasil e também disponível na internet, no site notempodosamba.com.br. Bom, para a gente falar da ideia de uma série contando uma história, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar na própria metodologia, quer dizer, ou seja, o que é história no final das contas, ou qual a ideia de história que se tem para a gente poder elaborar essa série, para a gente poder elaborar o conjunto de programas. Bom, desculpe. O primeiro passo, tá, é pensarmos da seguinte maneira: não existe previamente nenhuma história, tá? Ou, se vocês preferirem, a história existe quando ela é contada. É interessante isso, porque muita gente acha que o fato de estarmos vivos, né, o fato de acordarmos todos os dias de manhã, significa que estaremos dentro da história. Não, isso não existe, tá? A história, ela somente existe, disse e repito, quando ela é contada. E o que acontece quando a gente acorda de manhã, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, vai estudar, é simplesmente estarmos vivos, é simplesmente tocarmos o nosso dia a dia. Para existir uma história, é preciso que ela seja contada, é preciso que ela seja narrada, é preciso que alguém, em algum momento, resolva selecionar uma série de elementos, uma série de processos, uma série de rupturas, de continuidade, de fatos, às vezes, sem problema algum, e costurar tudo isso, tá? Quando eu digo costurar tudo isso, significa fazer uma seleção daquilo que se deseja narrar e dar algum sentido a essa narrativa. E, consequentemente, dar sentido ao próprio processo, à própria ruptura, à própria continuidade, ao próprio fato. Ora, dito isto, a gente pode pensar duas grandes maneiras de lidarmos com a história, e isso, pelo menos ao longo do tempo, é o que vem acontecendo. Há uma primeira forma que a gente pensa a história como uma filosofia da história, ou seja, com uma ideia de que eu posso construir uma narrativa em que apresente um sentido, ou seja, a história caminha numa direção, não que as pessoas tentem fazer previsões, em alguns casos até tentaram, mas grosso modo a ideia não é essa. A ideia é mostrar que há uma tendência, tá? Há uma forma de se pensar os acontecimentos humanos, os processos humanos, dentro de uma certa logicidade, tá? Notadamente, por exemplo, o modelo marxista de história, tá? Quando se pensa no modelo marxista, há uma ideia de filosofia da história. Quando se pensa numa história, por exemplo, positivista, dentro da matriz de Augusto Comte, também é uma filosofia da história. Você está buscando uma ideia de que há um sentido nisso tudo, tá? Essa, disse e repito, é o princípio de uma filosofia da história. Do outro lado, a gente tem diversas teorias da história. O que seriam, então, esses conjuntos de teoria? Ora, se na filosofia da história há uma ideia de que eu encontro um sentido em todo o processo, um sentido nos acontecimentos, as teorias da história, elas não buscam isso. O que elas buscam seria como que batesse uma fotografia de um certo tempo, de um certo recorte de tempo, de uma certa época, um certo lugar, etc. E a partir dessa fotografia, a gente tenta explicar os elementos que compõem essa fotografia. Não há uma preocupação em nenhuma teoria da história em dizer de onde veio ou para onde vai, não é essa a ideia. Mas a ideia é sim de você, a partir desses elementos detectados, por favor, entre aspas, tá? Nessa fotografia, você tentar explicar uma época, tentar buscar sentido naqueles processos, naqueles acontecimentos, naquelas rupturas, naquelas continuidades. Ora, dito isto, qual seria então a proposta quando eu pensei a série No Tempo do Samba, tá?
Eu não imaginei, não consegui conceber isso no tempo do samba dentro de uma filosofia da história. Não vejo a música popular como algo que comece numa coisa e vá caminhar para uma outra coisa. Não, acho que não é por aí. Então seria buscar uma teoria da história. Existem várias teorias da história e uma particularmente eu achei a mais interessante para a gente abordar esse tema da música popular brasileira ou mais especificamente do samba, que é a teoria da história elaborada pelo historiador francês Fernand Braudel e, por sua vez, Braudel está notadamente, declaradamente inspirado nos estudos elaborados antes por Gilberto Freire. Aqui no Brasil, o brasileiro Gilberto Freire, o pernambucano Gilberto Freire. Ora, qual é, vamos citar rapidamente a proposta, os estudos de Freire, tá? Que vão aparecer pela primeira vez de maneira destacada no livro Casagrande e Senzala, que é publicado em 1933 aqui no Brasil. Ora, o que Freire destaca é perceber o seguinte, quando ele vai fazer uma análise da sociedade brasileira, ou mais notadamente da sociedade nordestina e pernambucana, ele percebe que há uma relação direta daquelas sociedades açucareiras, daquela economia açucareira, tá, com as relações sociais que brotam a partir dali. Tá? Ou seja, na medida que se optou pela monocultura da cana-de-açúcar, tá, essa opção, tá, fez com que as relações sociais se dessem a partir da temporalidade, digamos assim, tá, eu estou aqui quase inventando a expressão para aplicar, né, nesse caso aqui, das relações com o cultivo da cana, das relações de uma sociedade que se monta a partir desses princípios, etc. Quando isso é 1933, quando chega em 1934, Fernand Braudel está no grupo de professores universitários franceses que vêm para o Brasil para fundar a USP, a Universidade de São Paulo. Chegando aqui no Brasil, não apenas Fernand Braudel, mas os demais professores, Claude Lévi-Strauss está no grupo, vários outros, eles ficam encantados com uma série de aspectos aqui, e no caso de Braudel, notadamente, ele descobre a obra de Gilberto Freire, e a partir daí há uma grande, ele próprio, Fernand Braudel, admite isso, há uma grande influência naquela tese de doutorado que ele, Fernand Braudel, vinha desenvolvendo já há alguns anos na França. Tá? E essa tese de doutorado do Fernand Braudel, que mais à frente vai ser publicada em livro, ela se chama O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo à Época de Filipe II. Ora, o que trata essa tese de Fernand Braudel? Ele entende que o mar Mediterrâneo, lá na Europa, norte da África, Oriente Médio, ele tem um espaço próprio e a época do rei Filipe II da Espanha, existe um conjunto de relações que acontece ali, que são relações políticas, relações econômicas, relações sociais, relações culturais, que vão se processar dentro daquele mundo do mar Mediterrâneo. Tá? E essa teoria, e a teoria que Braudel vai elaborar a partir daí é a seguinte: ele imagina que existe uma coisa que ele vai chamar de longa duração. Tá? Essa longa duração é uma relação direta com a geografia. E aí é um momento que aparece claramente uma influência da obra de Gilberto Freire. Tá? E que relação é essa com a geografia? O Braudel está pensando muito em vários geógrafos, e tem uma frase que ele gosta demais, ele repete isso em alguns livros, que é uma frase que provavelmente vários conhecem, é aquela frase que diz: nós somos aquilo que comemos. Né? Ou seja, na medida em que tomamos decisões a respeito de certa agricultura, ou de certa criação de animais, ou de de uma alimentação que vamos constituir a partir dali, essa escolha acaba determinando de alguma forma uma série de comportamentos, inclusive chegando à própria ideia dos comportamentos políticos. Tá? Em outro momento talvez a gente possa até tratar mais detalhadamente sobre isso. Mas de qualquer maneira, existe uma geografia que é real, existe um espaço físico que é real, e que Braudel diz: olha, a partir daí a gente leva em consideração, é a partir daí que a gente começa a nossa jornada historiográfica, quer dizer, há um corte horizontal que é a longa duração. Acima dessa grande longa duração, vale aí a redundância, tá? Acima desse diálogo constante com a geografia,
há o que eles vai chamar de média duração ou conjuntura, tá? É aquilo que é uma expressão que com certeza vários já ouviram, que são as situações, as conjunturas, as análises conjunturais, ou seja, são elementos que vão povoar e, é lógico, vão dialogar com a longa duração, mas que não necessariamente são perenes, ou seja, eles podem se romper, existem rupturas conjunturais aí. Então, só que essas conjunturas, é claro, elas não se constroem no vazio, elas se dão, disse e repito, num diálogo constante com a longa duração. Por fim, Brodel chama atenção para aquilo que seria a curta duração ou simplesmente o fato histórico, tá? Que seria o ponto final desse processo, que é aquilo que é mais visível, ou seja, quando alguém pergunta para vocês em termos de história, há uma tendência natural que vocês falem uma sucessão de fatos. A chegada dos portugueses no Brasil, a proclamação da República, a independência do Brasil, os aviões atingindo as Torres Gêmeas em Nova York, enfim, sempre o fato histórico vai aparecer mais. O interessante é que Brodel até chamava atenção para isso. Ele dizia que o fato histórico é o mais visível, mas é também o mais enganador dos elementos históricos, tá? Dos elementos historiográficos, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, é como se a gente, na proposta de Brodel, a gente criasse três grandes linhas, né? Há uma grande linha, primeira e grande linha horizontal, que é a longa duração, existem as conjunturas em cima, e existe, por fim, o fato histórico, tá? Ora, quando você termina essa terceira e última linha, aí você faz um corte vertical, e aí você consegue, então, analisar a história, ou aquele período histórico que você tem como objeto de estudo, tá? Eu fiquei pensando, né, nessa teoria de Brodel, para aplicar a série no tempo do samba, porque eu via, né, no samba carioca, no samba brasileiro, né, que como fenômeno musical ele aparece em vários locais do país, mas como fenômeno urbano autoral ele aparece na cidade do Rio de Janeiro e depois se expande, perdão, é claramente uma ideia de que é possível pensar o samba a partir da teoria brodeliana. E de que maneira a gente pode pensar isso e como essa série de programas radiofônicos no tempo do samba, eles reproduzem a teoria de Brodel. Ora, quando eu penso, por exemplo, na longa duração, inevitavelmente eu estou falando das matrizes africanas. E são logo os dois primeiros programas que abrem a série, tá? Por quê? Porque você tem o tráfico negreiro para o Brasil, esses são grupos distintos de escravos, nós estamos falando de bantus, estamos falando de malês ou haussás, e estamos falando dos iorubás, que são os últimos que chegam no Brasil, e cada um vai ocupando uma região, e cada um com seus elementos culturais, e que vão se dialogar e vão se adaptar de uma forma tranquila ou de uma forma violenta, normalmente violenta, né? Estamos falando de escravidão, não nos esqueçamos disso, e que vão ocupar certas áreas do Brasil que acabam por desenvolver aquilo que nós chamamos hoje de samba. Ou antes, que oferecem matrizes que podemos entender como matrizes embrionárias daquilo que vai ser mais futuramente o samba. Daí, notadamente, o recôncavo baiano, daí, notadamente, a região sudeste, o que hoje a gente chama de região sudeste do Brasil, onde nós temos grupos que vão dialogar aí, grupos que vão habitar, que é lógico, vão estar a presença portuguesa, notadamente de outros imigrantes mais à frente, e que essa convivência nesses espaços geográficos, tá, eles vão acabar tornando possível a existência do samba. Inclusive, para quem puder ou já tenha acompanhado os programas, vai ver que logo na sequência das matrizes africanas, eu começo a falar ainda num aspecto conjuntural, dos cenários musicais no Rio de Janeiro, mas sempre vou voltar numa questão geográfica, que vai ser a Pequena África, que é uma região que seria mais ou menos a parte portuária e um pedaço do centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem a questão dos subúrbios, tá? Que vão ter uma outra característica. Mais à frente nós vamos citar a questão dos morros do Rio de Janeiro. Enfim, há uma geografia o tempo todo que vai permitir
o surgimento desse tipo de música, né? Quer dizer, e aí é uma análise claramente brodeliana, isso em termos da longa duração. Em termos conjunturais, a gente tem, além dos cenários musicais, conforme eu citei, tem um programa que foi tratar das festas populares no Rio de Janeiro. Em 2 programas, notadamente, a discussão é sobre a questão racial. O título é A Questão Racial e o outro é Política e Samba. Nos 2 programas, o tema do racismo aparece e não tem como não aparecer. É uma questão bastante grave, bastante séria, né, no surgimento do samba. Nós temos a questão do surgimento das escolas de samba, o próprio nascimento do samba na Praça 11, com Donga e Mauro de Almeida, né? Nós temos a questão dos malandros e das polacas, né? Nós temos a questão da prostituição na região do Mangue, também na área do centro do Rio de Janeiro. Esses são os elementos conjunturais. E dentro dessa análise brodeliana que eu faço do samba, o que seria o fato histórico, tá? O que seria a curta duração? E aí, sinceramente, a curta duração é o artista popular, é o compositor popular, é o cantor popular. Por que eu digo que o artista é a curta duração numa análise brodeliana que se pretende na série No Tempo do Samba? Porque se a gente parar para pensar, o cantor tem isso, agora o compositor tem de forma escancarada. É o que? Ele absorve todos esses elementos da longa duração e das conjunturas. E ao absorver, ele traduz pela sua sensibilidade, tá, todos esses elementos numa canção, ou, mais de forma específica, no samba, né? Então, seja essa transformação que ele aparece no sentido de produzir um samba pensado aqui nos termos rítmicos, tá? E aí vocês vão ter oportunidade, se já ouviram, sabem disso, que tem o paradigma da Praça 11, que tem o paradigma do Estácio, são 2 grandes registros, 2 grandes pilares daquilo que a gente chama de samba, e já vai dar para perceber que não existe um samba, existem vários sambas. O samba, ele é plural em todos os sentidos, seja na sua origem, seja nas consequências, naquilo que surge depois, tá? Esse compositor popular tem a questão da forma de cantar, tá? E, enfim, uma série de trabalhos que vão aparecer por aí. É nesse sentido que a série se dá, é nesse sentido que a série se desenvolve. Eu espero que vocês gostem, ouçam os programas e que tenham uma boa diversão. Um grande abraço a todos.